Olá, boa noite. Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um acerto legal que hoje está muito especial, já que estamos contando com a participação do professor Elon Júnior, que se especializou na preparação física de candidatos a concursos públicos que exigem um teste de aptidão física. Porém, antes de prosseguirmos, eu quero pedir você que está conhecendo hoje o nosso programa a curtir o nosso programa, pois, como eu sempre digo e repito, a sua curtida é um incentivo e nos mostra que estamos no caminho certo. Portanto, curta o nosso programa, curta esta live e compartilhe esta live com o maior número possível de pessoas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo que será disponibilizado com o programa de hoje. Boa noite, professor Elon, tudo bem? Olá, Luciana, boa noite. Tudo ótimo. Melhor agora, onde a gente entra num debate aí de um assunto tão importante que é a preparação para o teste de aptidão física, né? Uma fase do certame extremamente importante que tem eliminado Sim. diversos bons candidatos por não ter uma visão mais ampla do que é uma preparação física para essa fase do certame. Então, estou muito satisfeito de estar participando do teu público aí e agradecer pelo convite. Não, quem tem que agradecer sou eu. O professor não tem ideia de como eu estou lisonjeada com a sua participação aqui na Acerto Legal. Porém, antes de iniciarmos o nosso bate-papo com o professor Elon Júnior, eu quero dar boa noite a todas as pessoas que estão entrando, estão nos assistindo, e também quero aproveitar a oportunidade, já que hoje é 11 de agosto, para desejar os parabéns a todos os advogados, pois hoje é dia do advogado, professor. Quero agradecer. Sim, olha, já estou vendo que tem pessoas entrando, que maravilha. Beth Medeiros, esteticista, que é a nossa parceira. Boa noite, Beth. Boa noite a todos que estão entrando e nos acompanhando. Hoje é dia do advogado e de manhã cedo, professor, já tinha várias mensagens no meu celular de clientes, amigos e familiares. Então, é motivo de muita alegria. Eu fico muito honrada, eu fico muito lisonjeada. Bom, vamos lá então. Professor Elon Júnior, conte um pouquinho mais sobre como que funciona o TAF, que é o teste de aptidão física. Então, o teste de aptidão física ele é inserido, né, na segunda fase do certame da área militar e da área policial, que visa aí aferir o nível de condicionamento do concurseiro ou do futuro policial ou futuro militar, se ele tem aptidão física para suportar, primeiro, o curso de formação e, segundo, a função propriamente dita. Então, essa é o teste de aptidão física. Ah, sim, maravilhoso. O professor, ele é escritor, ele é coach físico de preparação para concursos públicos, é palestrante, tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Já falou que sou militar do Corpo de Bombeiros? Não, não. Sou oficial do Corpo de Bombeiros. Eu tenho várias habilidades, não é querer me gabar, mas o mundo atual, né, faz com que a gente busque mais conhecimento, né? Então, eu estou envolvido em concurso, eu falo que eu sou coach de TAF, mas, enfim, eu sou uma pessoa que quer transbordar na vida dos concurseiros através da minha arte, que é preparar ele fisicamente para passar no TAF. Sim, sim, meus amigos, eu estou conversando com uma pessoa que, além de todas essas habilidades, né, que eu acredito que ele não tenha falado quase nada das suas habilidades, ele treina alunos desde 2004, não é isso, professor? Desde 2004, exercendo essa missão tão nobre, ajudando a realizar sonhos. E foi por esse motivo que nós convidamos o professor Elon Júnior a participar da nossa websérie especial de concursos públicos, pois nós estamos falando do sonho das pessoas. E, além de tudo, o professor também assessora bancas examinadoras de nível nacional. É isso? Ou eu estou equivocada? Não, as bancas, atualmente, elas prestam concurso, né, ou se disponibilizam a pegar esses concursos, mas, atualmente, não é a nível nacional, que a gente já foi para Sergipe, outros estados, sim. Porque, assim, há uma confusão muito grande. Por exemplo, se a gente considerar que a banca ela pega um concurso a nível nacional porque ela aplica de um estado tal, estado Y, é a nível nacional. Mas a gente tem uma outra
percepção disso em relação às bancas de nível nacional que cobra concurso a nível nacional. Então, quando tem um concurso, os staffs são simultâneos nos estados, entende? As bancas que eu assessorei e assessoro, elas atendem em todos os estados, mas individual. Por exemplo, um concurso de Sergipe, que a gente já atendeu, um concurso de Belo Horizonte, já atendeu, um concurso de Roraima, já atendemos, tá? Um concurso de São Paulo, já atendemos, fora do Rio de Janeiro, que a gente é do Rio de Janeiro, então ela a nível nacional mas ela nunca pegou um concurso do nível nacional, por exemplo, da Polícia Federal, quando há um teste em todos os estados simultaneamente. Sim, sim. Professor, antes também quero dar boa noite para o Adilson. O Adilson, ele está sempre nos acompanhando e, nossa, é muito gratificante ver essas pessoas, ver esse nosso público, né? Ver a credibilidade que nós temos com essas pessoas. Vamos lá. Uma pessoa, é uma dúvida minha, mas que provavelmente é a dúvida de muitas outras pessoas também. Uma pessoa que não treina, não tem condicionamento físico, que é 100% sedentária. Essa pessoa foi lá, estudou, passou na primeira fase do concurso público e aí tem o teste de aptidão física. Quem é sedentário, 100% sedentário, tem chances? Tem condições de passar no teste de aptidão física? Tem chance se tiver a atitude certa, as decisões certas, porque eu digo que qualquer aluno, qualquer concurseiro, independente do tipo físico, sexo ou idade, passa em qualquer teste cobrado aí no cenário de concurso público, principalmente aí o da Polícia Federal, que é um dos mais almejados e que as pessoas acham que para ser um policial federal, passando no TAF é considerado como um nível de atleta, né? E isso não é um ledo engano. Agora, se o candidato, nesse perfil que você mencionou, deixar para iniciar os seus treinos pós-aprovação na convocação para o TAF, a gente tem um lapso temporal aí de 4 a 6 semanas, pouco tempo para você ter uma redução de peso, né, um aumento de performance, aí não vai conseguir. Isso é fato. Agora, se ele já decidiu a fazer um concurso que tenha um teste de aptidão física, seja da área militar, seja da área policial, e concomitantemente com a parte intelectual, ele começar a fazer um programa de treinamento, se precisar, estiver acima do peso, também uma reeducação alimentar, ele passa tranquilamente. E aí, posso até dizer o seguinte, que pode dar até garantia de aprovação, porque o TAF, diferentemente da parte intelectual, tem um gabarito da prova, né? Você já tem ali quais os testes que você vai ser submetido e quais os índices. Então, um gabarito. Então, se você treinar com antecedência, antes de chegar ao concurso, você já está ali nos simulados, no treinamento, já apurando, avaliando e vendo que você já está capaz. Então, vai para a avaliação com toda tranquilidade, com o físico preparado, com o emocional preparado, isso aí para o abraço. A Beth Medeiros, ela está até comentando aqui que o filho está nessa briga, ele deseja ser militar. E nós imaginamos que a preparação ela é muito ríspida, não é? Ela é muito ríspida, ela é muito severa, certo? Não é isso? Eu não diria ríspida e severa, não. É uma preparação adequada para enfrentar um cargo que ele vai estar almejando, né? Provavelmente deve ser um jovem, está procurando ali carreira militar das Forças Armadas, pode ser as escola de sargento de exército, escola de sargento de aeronáutica, onde precisa de um vigor físico muito apurado, porque se a gente chegar a uma guerra, vamos dizer assim, o cara vai defender a pátria, né? Então precisa estar aí muito bem. Preparadíssimo para isso. Fisicamente e psicologicamente também. Então, assim, sim, claro. O treinamento ele é apropriado para você suportar a pior condição, entende? E aí, se você é preparado para a pior condição, a vida cotidiana do militarismo é mais tranquila. Bom, então varia muito, o teste de aptidão física varia muito de concurso para concurso. Sim, sim. A gente pode ter concurso que cobra só 2 testes, que é o da Marinha, por exemplo, oficial temporário da Marinha, 2 testes só, natação e corrida, e a gente tem aí o da PF. Qual é a PF que o pessoal gosta mais? A Polícia Federal. Temos 4 testes, que é natação, corrida de resistência, salto de impulsão horizontal e barra, e temos aí da PCPR, Polícia Civil do Paraná, tem 6 testes, que aí tem
corda lisa, salto de impulsão horizontal e vertical, tem shuttle run, tem abdominal e corrida, 6 testes, entendeu? Então vai variar do concurso, do estado, enfim, vários fatores. Perfeito, perfeito. Professor, quais são os principais testes cobrados dentro do exame de aptidão física? Então, são 4 testes que aparecem muito em todos os concursos, né? E aí varia um ou outro teste em relação a uma instituição, mas você encontra em todos os testes, em todos os concursos, corrida de resistência. Esse todos você vai encontrar, tá? E aí, uns vão botar abdominal, flexão e corrida, né? Abdominal, flexão, corrida. Outros vão botar, além da corrida, vai botar barra abdominal, entende? Então vai ficar nesses 5 testes aí que aparece muito. Corrida de resistência, abdominal, flexão, barra, talvez natação. Perfeito. Boa noite, Alexandra Vasconcelos. Boa noite, Júnior Bombeiro. É um prazer recebê-los aqui no programa. O Júnior Bombeiro, vê se é o Júnior Bombeiro de Itaguaí, de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Eu conheço, trabalhei com ele. Dá um abraço. Ele está escrevendo aqui, Elon é o cara. Parabéns, Luciana, pela escolha. Manda um abraço para ele, é muito querido. Trabalhamos juntos lá em Angra dos Reis. É uma pessoa extremamente do bem. Quem está seguindo você, peço para seguir ele, que ele tem um projeto muito bom para o município de Nova Iguaçu. É um cara excepcional. Tá ok, maravilha. A Alexandra Vasconcelos, ela escreveu aqui, eu acredito que a calma é a alma do negócio. Com certeza, professor. Alexandra, muito pertinente. O controle emocional que daqui a pouco o professor Elon vai abordar um pouquinho melhor. E ela ainda continua aqui, atenção e, claro, treinar muito. Ó. Bom, vamos dar prosseguimento. Professor, com quanto tempo de antecedência o candidato deve começar a se preparar, começar a preparação? Então, a educação física não tem uma fórmula de bolo, tá certo? Então, a gente sempre vai trabalhar com variáveis. Então, essa resposta depende qual é o perfil do nosso concurseiro. Porque a gente precisa respeitar um dos princípios mais basilares da educação física, que é o princípio da individualidade biológica. Então, eu não posso treinar um candidato do sexo masculino da mesma forma que um sexo feminino, porque biologicamente existe diferença. Eu não posso treinar da mesma forma um jovem a uma pessoa com mais experiência. Eu não posso treinar a mesma pessoa, uma pessoa fumante e não fumante, sedentária e não sedentária, obeso e não obeso. Então, assim, tem que ter muitas variáveis. Praticante de atividade física ou não. Então, eu tenho que pegar as suas variáveis e a gente tem aí uma média de 3 a 6 meses, podendo ser com uma margem de erro para cima e para baixo de 2 meses, 1 mês aproximadamente, tá certo? Então, 2 meses a 7 meses pode ser um tempo ideal. Depende também já do condicionamento do candidato, do concurso que ele está prestando, de uma infinidade de fatores. A Beth Medeiros, ela está... Boa noite, José, boa noite, Edmilson. A Beth Medeiros está perguntando se é difícil entrar em contato com o professor. Não, muito fácil. É muito fácil. Se você botar Elon Júnior no YouTube, no YouTube, no Google, no Facebook, vai aparecer muitas matérias minhas lá. A gente está conseguindo aí, ao longo desses 16 anos trabalhando efetivamente, né, uma grande notoriedade. Já publiquei o livro, já estou na 3ª edição pela editora Alfacom, né? Eu assessoro a Alfacom, eu assessoro agora atualmente a banca Selecom. Então, assim, é só você botar no Instagram lá, @professor Elon Júnior, no YouTube, professor Elon Júnior. Então, você vai me achar facilmente, tá bom? Lá tem muito conteúdo para concurseiro, como se faz os testes, como se treina, quais as dicas para não cometer erro. É um conteúdo muito legal lá para os concurseiros. Gente, meus amigos, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir a vocês para curtirem as redes sociais do professor Elon Júnior, porque de fato tem muito, muito conteúdo para vocês, tá certo? Bom, professor, quais são os principais concursos que exigem o teste de aptidão física? Os principais? Eu diria todos, né? Todos da área militar e todos da área de segurança pública. Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, DEPEN, que é Departamento
de Departamento Penitenciário Nacional, tá? Toda a área de segurança pública cobra o teste de aptidão física. E se a gente se estender um pouquinho, a gente aqui tem no Rio de Janeiro a Conlurb, que é a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, cobra também o teste físico. Tem alguns tribunais, vários. Tem alguns tribunais que cobram lá para o cargo de segurança, tá? Mas a essência mesmo são os militares e o pessoal da área de segurança pública. Maravilha. Professor, qual o índice de reprovação? Então, o índice de reprovação ele fica ali na casa dos 40%, tá? E se a gente dissecar isso em modalidade e gênero, se a gente falar sobre barra fixa para o sexo feminino, a gente consegue chegar aí a quase... fica na casa de 90%. Índice muito elevado para uma coisa que a gente consegue se antecipar, porque já tem o gabarito da prova, e vale ressaltar, que eu não comentei anteriormente, que se você vai fazer um concurso, que o edital ainda não está publicado, né, porque você pode treinar com antecedência, você se baseia no último edital daquela instituição, que raras as exceções, você tem aí uma mudança, né, no edital nessa fase de certame. Sim, professor, perfeito. E é muito triste isso, não é? Porque o aluno, ele foi lá, ele estudou, ele se dedicou, conseguiu passar na prova teórica e depois, justamente no teste de aptidão física, ele fica reprovado. Eu imagino como deve ser difícil para o candidato que passa por uma situação dessa. Então, não pode perder tempo, tem que treinar mesmo, e de preferência com profissionais especializados, que já tem todo o macete para ajudar aquela pessoa, como o Elon Júnior, por exemplo. Professor, quais são os maiores erros cometidos pelos candidatos? Primeiro, procrastinar o início dos treinos. Então, como eu falei anteriormente, o candidato vê lá o edital, acha, esse teste de flexão, tem que fazer só 20 flexões, tem que fazer 30 abdominais, tem que correr 12 minutos, 2.400. Na NHS, né, que a gente fala no militarismo, na hora sai. Não sai. Então, assim, primeiro erro é treinar procrastinar no início dos treinos, né? Treinar só após a aprovação, isso é um erro clássico que eu oriento que treine com antecedência. O segundo erro seria aí, treinar com pseudo-treinador. Muitas pessoas acham que a educação física é só fazer 3 séries de flexão, 3 séries de abdominal, 3 séries de 15 repetições, e tem uma base científica muito maior por trás disso, né? Parte fisiológica, biomecânica, que só um profissional de educação física vai conseguir interpretar, né, as respostas do corpo dá pós-treino, porque existe até um livro clássico aí, né, que o corpo fala, e realmente fala. Então, a intimidade, né, o companheirismo de relação professor e aluno, eles conseguem se conectar. Então, por um simples andar, uma simples forma de fazer um movimento, o professor já sabe que está sendo ali talvez um excesso de treinamento, ou então o treinamento está muito aquém, pode apertar um pouquinho mais. Então, eu acho que esse segundo erro aí pode gerar consequências irreversíveis, tá, na área da saúde da pessoa, que quiçá levar ao óbito. Então, você procrastinar, ou melhor, treinar com pseudo-treinador, ou vulgo rato de academia, né, que coloca o que deu certo para ele e para você, pode ser um erro aí fatal, tá? E outro erro também clássico é a pessoa não fazer uma bateria de exames pré-treinamento, tá certo? É importante você fazer uma bateria de exames para poder ver como está a sua parte cardiopulmonar, cardiorrespiratória, como está a tua estrutura musculoesquelética, para ver se tem alguma lesão, uma fratura que pode piorar com o início do treino, algum problema cardiopata, né, cardíaco, que vai poder agravar. Então, assim, o exame de saúde é extremamente importante também fazer pré-treino. Ficaria basicamente nesses 3. Perfeito, professor.
Em relação a, antes de mais nada, professor Cláudio Yunes, ele está aqui presente conosco. O professor mestre Cláudio Yunes, eu prefiro falar assim, o mestre Cláudio Yunes, ele está participando aqui do Acerto Legal, ele já esteve conosco em 2 lives sobre concursos públicos. Legal, E ele legal. tem, inclusive, ele tem muita experiência dentro do segmento militar. Então, fico muito honrada em ver o professor participando aqui desta live. Obrigada pelo carinho, mestre. Manda um abraço para ele e minhas continências. Sim, vamos lá. Professor, em relação emocional, que o professor, qual é a dica que o professor pode dar? Porque normalmente as pessoas elas ficam muito ansiosas, principalmente aquele que não treinou o suficiente, principalmente aquele que não fez a preparação adequada. Então a pessoa fica muito ansiosa, até mesmo aqueles que treinaram adequadamente, tá? Até mesmo esses, o candidato fica muito ansioso, esperando ali o dia da prova. Tem alguma dica, tem algum macete? O que o professor pode falar para esses candidatos? Tem sim. Então, como eu falei, trabalho há 16 anos nesse segmento, né? No primeiro momento, quando comecei a perceber, muito sem conhecimento técnico dessa questão emocional, eu me deparava com algumas situações que eu não entendia. Por exemplo, eu treinava uma série de alunos e quando, num dado momento, alguns tinham sua performance aumentada, outros não. Eu achava estranho isso, né? Para um conteúdo de uma pessoa para outras, né? Respeitando toda a individualidade biológica, mas uma progredia, outra não. Era um fator que me chamava muita atenção. E a outra situação, às vezes, todo mundo já nos treinos com seus níveis apurados, iam para o teste, um passava, outro reprovava. E eu esperava os dois passando, por exemplo. E num dado momento, assim, eu chamei um auxílio de uma psicóloga para me auxiliar nessas questões. E eu fui muito perceptivo em vários casos, e aí depois eu fui buscar através do coach, né, para melhorar meu trabalho e conseguir ajudar muitos candidatos. E hoje eu tenho a minha filha, que fala aí também da psicologia, sobre avaliação psicológica, que é outra fase do certame. A Fabiola Araújo, ela está se despontando nesse segmento também de concurso, voltado para avaliação psicológica, e a gente troca muita informação e coaduna do que eu já venho experimentando há muito tempo. Então, as principais causas dessa ansiedade primeiro, por conta de não treinar, né? Procrastinar, achar que é fácil, e aí quando se depara com uma aprovação teórica e vê que o tempo é muito próximo para avaliação, e ela, inteligente que é, por ter passado até na prova intelectual, vai perceber nitidamente que é inviável ela fazer aquela quantidade de exercício em tão pouco tempo. E aí gera ansiedade e começa a virar uma bola de neve. Esse é um dos fatores. O segundo fator é a expectativa interna e externa. Às vezes a pessoa coloca uma expectativa muito grande em querer conseguir um resultado tão rápido e começa a vivenciar um efeito retardado. Por essa ansiedade atrapalha o processo evolutivo. E aí não consegue progredir. Isso é quando é internamente. Pior ainda é quando é externamente. Isso vem de uma pessoa muito próxima, ou um marido, ou uma esposa. Eu já tive casos no meu treinamento de pais, né, que por ter se orgulhado do filho em passar num concurso que talvez era sonho dele, né, e aí viu no filho esse sonho concretizado e vai acompanhando, dando todo o apoio, né, por amor, né, carinho, levar no local de treino, comprar o melhor material esportivo, e aí a criança, ou o jovem, ou o concurseiro, até adulto mesmo, acha que o pai está criando a expectativa de passe a qualquer preço. Então começa a se cobrar muito mais do que dele para não se decepcionar um familiar. E aí casa acaba ocasionando essa ansiedade que pode prejudicar lá no dia da prova. Com certeza. A Alexandra ela até falou o seguinte aqui. É bom tomar um chazinho e dormir bem. Não, dormir... as pessoas não entendem. O sono é extremamente importante em toda a fase da vida, né? No treinamento, por exemplo, a gente fala que tem uma tríade, que é o treinamento físico, a alimentação e o sono, o descanso. É no descanso que os candidatos têm um ganho, os atletas, os alunos, né? Estão treinando. É no descanso que tem um ganho de performance. Na hora do treino, é só a depredação das fibras musculares
do sistema energético para que cause essa modificação metabólica, tá? A alimentação é extremamente importante para nutrir, dar nutrientes, dar combustível, e o sono para recuperar. E aí você aliando essa tríade, você explode. Perfeito, professor, perfeito. O Cláudio Nunes não para de comentar aqui. Gratidão, mestre. Ele é maravilhoso. O mestre Cláudio Nunes é maravilhoso, gente. Depois, depois pede para ele me marcar lá no Instagram, que eu vou segui-lo, que eu gosto de debater essa parte militar aí. Como eu falei, sou oficial do Corpo de Bombeiros, vivi 29 anos na caserna e militarismo está na minha veia. Pois é, eu fico muito honrada com essas minhas amizades, muito honrada mesmo. É motivo de muito orgulho para mim. E ele contribui muito aqui com o programa, e nós até fizemos uma homenagem especial para ele, porque de fato ele merece. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Existe alguma previsão de concurso que exige o teste de aptidão física agora para 2020? Então, nós temos 3 concursos em andamento, que foram suspensos por causa da pandemia, né? Que é a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Civil do Paraná e o DEPEN. Esses 3 concursos estão abertos, tá? E estão suspensos. Então, quando está a normalidade, eles vão dar seguimento. Então, as pessoas que fizeram, já fizeram. Quem não fez, nesse concurso desse ano, não vai conseguir fazer. E tem uma expectativa muito grande aí da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Para quando, professor? Oi? Para quando? Então, eu acredito, assim, já está tendo movimentações, né? A Polícia Federal, há uma semana atrás, publicou aí o número de vagas disponível para 2.000 vagas. Eu acredito que para o final do ano a gente está pipocando outros concursos aí, como esses 3 que eu falei, para o processo começar no início do ano que vem. É a minha expectativa. Maravilha. Falando em Polícia Federal, como que funciona a preparação do candidato nessa fase do concurso para a PF? Então, a PF é um teste aí muito rigoroso na questão do TAF, né? Que temos 4 testes. 4 testes. Desses 4 testes, eu acho que o salto de impulsão horizontal é bem tranquilo, tá? Mas a barra, a natação e a corrida é um treino que requer muito tempo, principalmente a natação, que muitas pessoas vão para fazer a prova, pasmem vocês, sem saber nadar, tá? Eu já tive uma avaliação, né, no Corpo de Bombeiros, na época que o candidato entrou na piscina na borda quando demos o comando, em posição, que era para subir na borda, era até uma candidata, a candidata levantou a mão, a gente perguntou o que foi, ela falou que não sabia nadar, mas foi na cara e coragem, mas não foi na cara e coragem no processo, né? Mas na avaliação ela nem entrou na água, porque não sabia nadar. Então, assim, é uma preparação que você precisa se programar para fazer a tua grade de estudo, incluir a disciplina treinamento físico, tá? Isso aí é fundamental, você incluir no mínimo 3 vezes por semana, que é o mínimo que a educação física recomenda, tá? E colocar com antecedência, e se você não sabe nadar, procurar de imediato aí uma escola de natação para você começar o beabá, porque além de saber nadar, você tem um tempo que também é puxado, então você tem que melhorar a performance. Então essa prova ela demanda um tempo muito grande, então se você decidiu ser policial federal, começa a partir de hoje, se ainda não começou, a partir de hoje, um treinamento de natação, e consequentemente o professor aí que vai te assistir, ele vai inserir os outros treinamentos para você manter o equilíbrio. Maravilha. Em relação à barra, que é cobrada em todos os testes de aptidão física, todos eles, como que funciona? Eu acredito que todos eles, não? Todos tá. Não. A maioria, no caso. A maioria, isso, a maioria. Porque a gente tem Polícia Civil aí que cobra flexão ao invés da barra. Ah, sim, tá, perfeito, maravilha. Mas em relação à barra, como é que funciona? São por minutos? Como que é isso? Então, o que que leva o candidato a ser reprovado neste teste específico, que é a barra? Então, vamos lá. A barra tem 2 protocolos. Primeiro, de flexão e extensão dos cotovelos, que a gente chama barra dinâmica, que é para o sexo masculino,
e tem a barra estática, que é a contração isométrica. Então, na sua maioria, cobra-se 3 flexões, né, de cotovelo. Então, o candidato fica estendido, ultrapassou, voltou uma, voltou, ultrapassou 2, voltou, ultrapassou 3. Na maioria é isso aí. As meninas não, a menina já fica já colocam ela numa escadinha lá, com o queixo acima da barra, e ela tem que manter o peso do próprio corpo, sustentar o peso do próprio corpo por uns 10 segundos. Então, tem uma diferenciação de dinâmica, tá? Mas se você falar com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ele cobra mesmo índice e mesmo protocolo para homem e mulher. Então, eu acho que o Corpo de Bombeiros é um teste pior do cenário nacional. Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para a Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, que é a academia que vai formar oficiais, tá? E, além disso, tem a diferenciação de pegada. Então, quando eu pego a barra aqui, ó, quando eu pego a barra aqui, deixa eu ver aqui, a barra está aqui, eu pego a barra dessa forma, é pronada, que é mais difícil. Se eu pego a barra dessa forma aqui, com a palma da mão para o meu rosto, é a supinada. Se eu pego com o dorso da mão para o meu rosto, é a pronada. Então, entre a pronada e a supinada, a pior é a pronada. Então, tem concursos que te dá opção. PF, você pode optar, pronada ou supinada. E se tivesse opção, eu sempre indico meus alunos que optem pela supinada, que você tem mais força na pegada, tem mais força no braço. A pronada, muitos candidatos não têm muita facilidade, porque você já trabalha com a cintura escapular, é outra musculatura que vai ser ativada. Então, se tiver opção, você opta pela supinada. Tá? E tem concursos que não te dá opção. Por exemplo, a PRF não te dá opção. É só pronada, que é a pior que tem. E os erros mais cometidos é o candidato aí não se preparar fisicamente e aí começar a pedalar. Ele sobe, né? E aí começa a pedalar com os pés para dar impulsão. Inclusive, é uma fala minha, as pessoas que praticam CrossFit, que já tem, né, um movimento natural chamado butterfly, que é fazer um galeio, para esse galeio elevar o corpo, tem que tomar cuidado, porque isso já vira uma memória muscular e automaticamente você faz isso. E os concursos hoje estão pedindo para que o corpo fique totalmente alinhado, totalmente ereto, para subir totalmente ereto. Qualquer movimento que você faça, aparentar que é um galeio, eles vão tirar a tua pontuação. Então tem que tomar cuidado com isso. E nesse caso não adianta nem você apresentar um recurso, porque se você... Isso tudo está no edital, certo, professor? Sim. Essas pessoas que... tudo está no edital, tudo é previsto, o recurso é legítimo, né? Mas a banca, ela se precaver desses possíveis recursos administrativo e judicial, que também tem essa opção do administrativo, então ela se precaver gravando todos os testes, tá? Então, quando o candidato entra com recurso, ela vai rever o teste. Se foi realmente um equívoco da banca, ela remedia isso e o candidato continua. Caso não, ela continua com deferimento. E se ainda assim o candidato se sentir prejudicado, vai buscar o remédio jurídico na justiça, né? Então, todos os testes agora são gravados, professor, justamente para evitar esse tipo de situação. Então, exatamente. Tudo é gravado. Exatamente. Isso é um recurso que a banca utiliza para proteção do serviço que ela está prestando e também da integridade do aluno, né? Porque, realmente, como é uma avaliação humana, há possibilidade de erro, né? Então, isso fica uma coisa mais clara, mais transparente e justa. Então, se for utilizada de uma forma correta, vai cometer a justiça e vai aprovar quem aprovou e vai reprovar quem reprovou. Tá, ok, professor. Em relação à carreira militar, quais seriam as principais dicas que o professor poderia passar para os candidatos? Então, eu penso que a carreira militar é uma carreira muito promissora para os jovens, né? Que tem um espírito guerreiro, que querem alcançar voos maiores. É uma carreira que tem uma progressão natural, né? E que você pode buscar através do teu intelecto galgar cargos tops. Então, a gente tem que entender que você pode ter acesso ao militarismo
pela condição de praça ou de oficial. De praça vai de soldado a subtenente e de oficial vai de tenente a coronel. Então, você vai se enquadrar no teu perfil. Se você tiver um nível fundamental, você só vai ter acesso à praça, né, de soldado. Se você já tiver um nível médio, você já tem capacidade de entrar na academia, que é considerada uma graduação. Então, você presta um pré-vestibular. Tá? E a partir de lá dentro, para oficial é mais tranquilo, porque são 3 anos de estudo, né, para se formar oficial. Então, os cargos aqui eles vêm automaticamente ao passar do tempo. Cada posto tem um intertício para ficar. Já a graduação também tem esse intertício para você ir galgando as suas promoções, porém, existem concursos internos que você pode pular ou encurtar esse intertício. Então, eu indico que é uma carreira boa, mas não pare de estudar. Continue estudando para onde você estiver, sempre alcançar um degrau a mais. Tá ok, professor. A Alexandra Vasconcelos está aqui encantada com os seus conselhos. Bom, Alexandra Vasconcelos, não sei, mas eu tive uma aluna que era Alexandra, e eu não me lembro se é Vasconcelos. De repente, pergunta essa foi minha aluna aí. Alexandra, você foi aluna do professor Ilon, Alexandra? E uma Alexandra, sim, e uma Alexandra que fez para a Guarda Municipal na época, né, virou uma amiga muito querida. E de vez em quando a gente vai nas mídias sociais com esses ex-alunos. Mas eu fico satisfeito, mesmo que não seja ela, eu fico satisfeito pelo carinho que tem dispensado da minha pessoa. Ela está aqui, olha, esse homem é fera. Obrigado. Realmente, Alexandra, realmente, nós fizemos uma escolha muito acertada quando convidamos o professor Ilon para participar aqui do nosso programa, nessa nossa websérie especial de concursos públicos. Mas a Alexandra Vasconcelos, ela tem um trabalho social no município de Nova Iguaçu, e ela é uma pessoa fabulosa, fabulosa, ela ajuda muitas pessoas. E é muito bom a gente contar com essas pessoas aqui no programa. É uma pessoa interessada, ela compartilha os nossos programas, as nossas lives também. É uma pessoa fabulosa. Eu gosto muito da Alexandra. Obrigada, Alê. Vamos lá então, professor. Estamos nos aproximando aqui do fim, já temos 40 minutos de live. E eu quero perguntar quais seriam as dicas finais, quais são as suas palavras finais para esses concurseiros, essas pessoas que estão aí se preparando para o concurso público e que têm os seus medos, têm as suas dúvidas, têm os seus receios. Então, Luciana, eu há uns 2 anos atrás, eu venho me incomodado muito com esse processo de preparação dos candidatos, né? Eu comecei lá em 2004, como você falou, na preparação após minha formação em Educação Física, em 2004. Comecei com esse segmento, com essa área de Educação Física, mas muito segmentada no teste de aptidão física, porque eu vivenciava isso desde 1991, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros. Eu entrei com 19 anos. Então, eu fui vivenciando cada ano no Corpo de Bombeiros, a gente é submetido a 2 TAFs, de avaliação periódica para manter o nível de condicionamento dos militares. Então, eu vim, né, sendo sempre avaliado. E aí, quando em 2004 eu me formo, eu vi que os índices eram elevados. E muitas pessoas tinham dificuldade nessa área. Eu falei, eu vou canalizar aqui. E a gente veio fazer um trabalho eficaz, tanto que publicamos um livro, saiu uma matéria minha no Bom Dia Brasil, na ESPN, né, a Folha Dirigida, que é o canal especializado nesse segmento, me vê como referência, como autoridade no assunto. Hoje eu estou associado ao Alfacom Concurso, um dos maiores cursos do Brasil. Então, a gente veio trazendo um serviço de qualidade, mas mesmo assim, os índices não baixavam. Isso me deixava muito indignado, né? E aí eu falei assim, eu preciso dar informação para gerar conhecimento nas pessoas e gerar mudanças também. E aí eu passei a navegar em diversos cursos preparatórios, Academia do Concurso, Degrau Cultural, Progressão, enfim, vários cursos preparatórios para chamar a atenção dos diretores para fazer algo acoplado, preparação teórica, preparação física. Mas não tive êxito nisso, porque
por questões aí, eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas não tive o êxito. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser convocado pelas bancas, eu falei, opa, agora a banca ali vai me ouvir. Então, se eu pego a preparação intelectual, a preparação física e a avaliação, a gente consegue dar uma informação assertiva para os concurseiros e eles vão passar. Só que eu percebo que ninguém ainda se mobilizou nesse sentido. E aí, por mais que eu tenha, eu já falei isso anteriormente, por mais que eu tenha o meu aluno aí 100%, já sei que ele vai passar através das avaliações, ele fica vulnerável por erro de banca. Então, eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Então, estou utilizando aí um canal de relevância como é o seu para falar isso, o meu canal, né, que eu dou voz, de dizer que, por mais que você treine, estude no melhor concurso preparatório, você treine comigo, se não tiver tudo alinhado, né, o aluno, que tem que ter ciência que ele precisa se comprometer com ele mesmo para treinar, independente do tempo. O professor especialista, se especializar, né? A gente está fazendo um curso de certificação para o professor usar a minha metodologia. A gente criou uma metodologia, Legionários do TAF. Então, se o professor não se conscientizar, se o dono do curso não se conscientizar de fazer uma preparação linear, onde passa teórico, físico, psicológico, tá? Se os donos das bancas não investirem em tecnologia e treinamento de pessoas, vai deixar o processo falho ainda. E se ainda continuar falho todo esse processo, aí tem que entrar o remédio jurídico. A gente precisa de advogados, especialistas em concurso, para estimular a instituição pública a rever os seus conceitos. A gente precisa de juízes para decidir, se não desembargador, se não do Tribunal de Justiça, me falou o nome agora, o ministro, né? Os ministros lá, não, ministro não, os ministros que têm o poder de decidir. Então, assim, o processo, ele é muito lindo, mas eu penso que está falho. Então, buscar conhecimento da preparação do especialista em cada segmento, para que você não fique vulnerável, ou melhor, para que você não seja lesado. E aí, assim, você com conhecimento, se perceber essa parte aí que você foi lesada, você buscar o remédio jurídico com um advogado aí competente, como a gente está falando das pessoas, tá bom? Eu acho que o seu curso, ele encanta mesmo os alunos, porque eu assisti uma matéria sua, onde tinha uma aluna que ela falou que ela estava se preparando, mas ela pretendia continuar. E tinha uma outra que ela falou que ela resolveu continuar mesmo assim. O condicionamento físico é tudo, é saúde, professor. E esse meu trabalho é muito interessante porque as pessoas que nos procuram têm uma meta de passar. Então, se eu falar para fazer, ela vai fazer. Diferentemente de uma pessoa que quer o modismo de ter o famoso corpo perfeito e está sozinha, mas não tem um tempo para ser aferido isso. Então, ela vem naquele gás do verão, aí no inverno desiste. Né? Então, assim, de uma certa forma obrigatória, os meus alunos que vêm para treinar comigo têm um objetivo, então tem que treinar. Não tem outra opção, tem que treinar. E aí, quando começa a criar o hábito, vira um prazer. E eu já tenho hoje alunos que vieram com esse objetivo, que estão fazendo maratonas, 42 km. Olha, que então, interessante. É uma transformação de vida, né? Porque conseguiu um cargo público, mas também de qualidade de vida, de saúde. Maravilha, professor. Muito boa a sua colocação. Professor Elon, mais alguma palavra final, mais alguma consideração? Eu agradeço o convite, porque a gente conseguiu passar um pouco da nossa experiência, da nossa indignação e criar um grupo aí de legionários do TAF para brigar mesmo, que nem os militares, em busca de um futuro melhor para si e para a instituição, porque você vai entrar lá para fazer diferença. Então, se achegue ao meu canal, ouça as minhas falas, contribua, comente, dê a sua sugestão, que a gente vai crescendo cada vez mais juntos e aí para um processo seletivo mais justo. Tá bom? Muito obrigado. Professor, eu não tenho palavras para agradecer a sua participação aqui no Acerto Legal. Eu disse e repito que não poderia ter feito escolha mais acertada. Então,
Receba toda a minha gratidão. Muito obrigada pela sua colaboração com essas pessoas que estão em busca do concurso público, que têm esse sonho. E o professor ajuda a realizar esse sonho. Então, muito obrigada mesmo. Sobretudo pela pessoa maravilhosa que o professor é. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco nesse encontro. Alexandra Vasconcelos, muito obrigada mesmo de coração. Ela está aqui encantada, professor. Depois manda lá na minha mídia, manda lá na minha mídia, me seguir lá, deixar um direct que eu vou respondê-la. Ela falou que ela já logrou aprovação, mas ela não foi por motivos particulares. Talvez tenha sido até a sua aluna, não é? Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco e nós temos um encontro na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui no programa, ok? Então, semana que vem, nós nos encontraremos aqui novamente. Professor Elon, muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um grande abraço, pessoal, e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.